Fala pessoal, beleza? Eu sou o professor Samuel e vocês estão no canal Matemática com Samuca. Eu estou bem e espero que esteja tudo belezinha aí com vocês também. Antes de iniciar o vídeo, dê aquele like maroto para nos dar aquela força e ative o sininho das notificações para você receber todas as novidades do nosso canal. Então vamos lá, gente? Bora pro vídeo? Então, pessoal, nós vamos resolver a questão 10 da Unicamp 2020, segunda fase, nossa última questão de matemática aí. Beleza? Então vamos lá. Aqui diz que você tem a planificação de um poliedro convexo, onde as suas faces são triangulares congruentes, e aqui nós temos faces retangulares. No seguinte sentido, se as faces são triangulares congruentes, quer dizer que elas possuem a mesma área. Então, como pelo desenho esse A representa a altura deste triângulo, nós garantimos que as bases aqui são as mesmas. Consequentemente, essas figuras aqui são retângulos, mas a altura destes retângulos valem B e eles possuem... inicialmente ele não disse isso, mas por ele ter dito que as faces triangulares são congruentes, você garante que as bases aqui são congruentes também. Então são 4 faces retangulares e os retângulos são congruentes, têm a mesma área. E isso aqui vira um quadrado justamente porque essas bases aqui são iguais. Um quadrado de lado C. Bom, ele fala, determine o número de vértices e de arestas desse poliedro. É interessante você conhecer a figura, você fazer a representação espacial desta planificação, tá? Não sei se está claro que você consegue fechar lateralmente com retângulos e a tampa seria esse quadrado. E aí embaixo, ó, você, à medida que vai fechando, você percebe aqui, ó, que esses bicos se encontram, né? Você vai entortar um pouquinho a face triangular, então você vai ficar com uma pirâmide de base quadrada ou de base quadrangular. E como as 4 faces são congruentes, você vai ter uma pirâmide regular aí, bonitinha. Então você pode desenhar isso. Nós vamos desenhar para o item B. Para o item A não vamos fazer isso, vamos fazer do jeito que nós discutimos quando iniciamos o assunto de poliedro. Nós falamos o seguinte, gente. Quando você junta um poliedro, você tem, por exemplo, um cubo, o dado. Você juntou, o que acontece com as faces, né? Elas ficam justapostas e um lado de um polígono fica junto com o outro lado do polígono. E aí fica essa linha que nós chamamos de aresta. Então, gente, se nós temos, ó, nesse caso, 1, 2, 3, 4 faces triangulares. Eu vou escrever aqui, ó, nós temos 4 faces triangulares. Então, nós podemos contar as arestas da seguinte forma. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 faces quadrangulares. 5 faces quadrangulares. O que nós podemos fazer? Nós podemos dizer o seguinte, que como são 4 faces triangulares e cada triângulo possui 3 lados, a gente pode dizer que é 4 vezes 3 e aqui seria 5 vezes 4, pois nós estamos contando polígonos de 4 lados, e são 5. 4 vezes 3 vale 12 e 5 vezes 4 vale 20. Essa soma dá 32. Então a quantidade de arestas é 32 dividido por 2, que isso é igual a 16. Por que nós dividimos por 2? Porque quando você justamente faz a representação espacial dessas planificações, esse lado aqui, gente, que é o lado tanto deste retângulo como deste retângulo, quando você une, ele é uma aresta comum. Então aqui, gente, nós contamos 2 vezes. Aí para você arrumar, basta você dividir por 2. É fácil de ver, ó, quando a gente junta, por exemplo, esse quadrado com esse retângulo de cima, a gente percebe que esse lado nós estamos contando 2 vezes. A mesma coisa, ó, deixa eu trocar a cor aqui, ó, quando você considera esse lado com esse lado, você vai juntar e esse lado, na verdade, vai ficar sendo uma aresta. Então você acaba contando quantos lados tem toda a planificação, todos os polígonos soltos, e aí é só você dividir por 2, você obtém aqui a quantidade de arestas. E é só contar, né, para saber as faces. Você tem aqui, ó, 4 faces mais 5, você tem 9 faces.
Eles deram as faces. Agora você pode utilizar a relação de Euler. Vamos fazer amor a 2, que é essa, me confundi aqui, A2, né? Então, vértices mais faces é igual a arestas mais 2. Vértices, eu quero saber, né? Porque ele pergunta quantos vértices, quantas arestas tem esse poliedro. Arestas, 16. As faces ele não perguntou, mas ele deu aqui a quantidade de faces, né? Então, mais 9 faces igual a arestas, 16, mais 2. Então, você faz essa conta aqui. Molezinha, 16 mais 2 é 18, menos 9, 9. Então, nós temos 9 vértices e quantas arestas? 16 arestas. Você escreve a sua resposta lá. Isso é o item A. Beleza? Agora, vamos para o item B. Para o item B, gente, ele pergunta qual é o volume deste poliedro. E ele fala se o A for 13, se o B é 16 e o C é 10. Então, é interessante que você faça o desenho. Então, vamos fazer o desenho. Aqui nós temos a planificação. Vamos fazer o desenho deste poliedro. Bora lá. Então, pessoal, eu fiz o desenho do poliedro aqui, ó. Essa figura aqui é a planificação deste poliedro, ó. A tampa, aqui nós temos o retângulo e aqui nós temos uma pirâmide de base quadrangular. E aí, gente, o que nós sabemos? Nós sabemos que esse B aqui, ó, vale 16. Esse camarada aqui é 16, que é a altura aqui. E também nós sabemos que a base é um quadrado de lado C, como já discutimos, que é 10. Então aqui vale 10 e aqui também vale 10. O volume, gente, é o quê? É o volume do poliedro é o volume dessa caixa de base quadrangular, de base quadrada, 10 por 10, e altura 16, ou desse prisma, né? E agora nós temos que calcular o volume da pirâmide, porque o volume do poliedro é a soma do volume da caixa com o volume da pirâmide. Então, gente, como que é o volume de uma pirâmide? É 1/3 da área da base vezes a altura da pirâmide. Só que a base da pirâmide é quadrada, é 10 aqui em cima e 10 aqui embaixo. Então, nós já temos essa base, essa área da base da pirâmide. A gente só precisa identificar quem é a altura. Cuidado, esse A é a altura de quem? Olha aqui, ó. Esse A é a altura do triângulo, quando você faz a sua planificação. O triângulo, gente, ele está aqui, ó. Por exemplo, uma das faces, são 4, né? Uma delas estão aqui, ó. Essa é a nossa altura. Esse cara que foi dado aqui, ó, forma 90 graus com a face, tá? Aqui é o A. Esse A vale 13, tudo bem? Tá aqui, gente. Agora, o que nós temos que encontrar? A altura coincide, nesse caso, com o centro do polígono, do quadrado, certo? E aí você tem aqui, ó, a perpendicular com relação ao seu vértice, tá aqui. E lembra dos triângulos famosos? São dois. Um triângulo de 90 graus, né, retângulo, olhando para essa aresta aqui, e o outro olhando para a altura nesse caso, do triângulo, que é o apótema. Enfim, existe o apótema da base e temos o apótema da pirâmide, que é esse caso aqui. Então, gente, é só você olhar para este triângulo retângulo que eu estou representando aqui. Beleza, gente? Nesse caso aqui, ó, o nosso 13
é a hipotenusa do triângulo retângulo. Esse camarada aqui é o H de altura. E, gente, esse cateto, ele é a metade do lado do quadrado. Então, nós temos esse cateto como sendo quanto? Se tudo é 10, esse cateto vale 5. Exatamente. Então, nós temos aqui, gente, um triângulo retângulo, onde o H, vamos colocar aqui, ó. O H está aqui, aqui vale 5, e aqui é o nosso 13. Beleza, pessoal? Então, gente, são dois triângulos famosos, o 3, 4, 5 e também o 12, 5, 13. Mas caso você não lembre, não tem problema, faça Pitágoras. H ao quadrado mais 5 ao quadrado é igual a 13 ao quadrado. Então, gente, rapidinho aí, ó, H é igual a 169 menos 25, vai dar 144, H ao quadrado, né? Aí, tirando a raiz quadrada de 144, isso é igual a 12. Beleza, pessoal? Agora conseguimos calcular tudo, ó. O volume, certo? Portanto, o volume do poliedro é o volume da caixa, que é 16 vezes 10 vezes 10, mais o volume da pirâmide, ó, 1/3 da área da base. Quem que é a área da base? De novo, 10 vezes 10, então 100, 10 vezes 10, vezes a altura. A altura nossa é 12, certo, gente? E aí você vê como que você vai querer fazer essa conta aqui, ó, 12 dividido por 3 me dá 4, então nós temos como o volume igual a quanto? 16 mais 4 dá 20 vezes o 100, então dá 2.000, e aí como é tudo centímetros, 2.000 centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Tchau.